Olá, chegamos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus. Quando olhamos para o Salmo de número 138, o verso de número 1 diz assim: Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós iniciamos o nosso culto nessa hora, louvando ao Senhor, dando graças de todo o nosso coração. Vamos orar, Pai. Diante do Senhor nós estamos. Queremos ouvir a Tua voz, queremos entender o que o Senhor está a nos falar. Ó Deus, queremos descobrir os propósitos que o Senhor tem para nós durante esses dias através da Tua palavra. Fale ao nosso coração, que cada ato desse culto possa engrandecer o nome do Senhor Jesus. Toca nas vidas, Senhor, transforma, muda e molda para louvor, honra e glória do Teu nome. Amém. Quero convidar você a inscrever-se no nosso canal aí no YouTube, a dar um joinha, não esqueça de dar um joinha para divulgação aumentar cada vez mais. Ainda o likezinho ou tocar o sininho. Toca o sininho para receber as novas notificações. Durante a semana temos o nosso Dormindo com Deus, uma mensagem a cada dia. Você pode receber e estar ciente daquilo que está acontecendo. E ainda você pode ser um missionário pós-moderno enviando esta mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Não temos interesse de forma alguma financeira, mas sobretudo que a palavra de Deus seja divulgada para todas as pessoas. Estamos muito felizes porque cada vez tem chegado mais longe. Esses dias, num dos momentos Dormindo com Deus, alguém lá de Angola entrou em contato conosco. A Kimberly, nossa irmã, que fez parte conosco aqui, está lá na Polônia, ligadinha naquilo que Deus está falando conosco e mandando para todos aqueles brasileiros que falam português, mandando a mensagem do Senhor. Então, você pode ser um missionário pós-moderno em o nome do Senhor Jesus. Agora, vamos louvar ao Senhor. Eu quero te convidar para louvar de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Vamos juntos. Dos montes correm para o mar, seu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra
ao Senhor. A cada domingo estamos debruçados na Palavra de Deus, no livro de Salmo. Na Escola Bíblica Dominical, nós podemos ouvir o Salmo de número 103. No culto pela manhã, o Salmo de número 104. E agora, junto com você, quero olhar para o Salmo de número 105. E eu quero fazer a leitura, não todo dele, mas do verso de número 7 ao verso de número 11, e convido você a olhar para a palavra de Deus nessa hora, em nome do Senhor. Diz assim, a partir do verso de número 7: Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto a Israel, por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos ouvir a Tua palavra e entender e aplicar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Salmo de número 105 e parte do Salmo de número 106, nós encontramos uma celebração em especial quando a Arca da Aliança retorna a Jerusalém. Ela ficou na casa de Obed-Edom, como nós podemos ver em 1 Crônicas, capítulo de número 16. E quando ela então adentra em Jerusalém, esse texto, o qual nós estamos debruçados sobre ele, também se encontra partes em 1 Crônicas, capítulo de número 16, do verso de número 8 ao verso de número 22, a grande celebração. Ele é muito idêntico ao Salmo 105, sabendo que um dos piores castigos impostos pelo Senhor foi a perda da arca para os filisteus, que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 5, verso de número 1 até o verso de número 12. E o seu retorno traz aí ao israelita algo assim extraordinário, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. E agora ela está em Jerusalém, de volta, o símbolo da presença de Deus. E então, esse salmo tem esta composição que nós podemos tirar algumas lições especiais para a nossa vida. Do verso de número 11 ao verso de número, do verso 7 ao verso de número 11, nós encontramos o primeiro feito maravilhoso de Deus em benefício do seu povo, sendo que o cumprimento da promessa está relatado nos versos que nós lemos. E vemos que a ação divina, Deus agindo de forma tremenda sobre a história de um grupo de pessoas, as quais depois
se transforma em uma nação, fazendo com que aquela aliança que foi feita com Abraão, o juramento que foi feito com Isaque, depois se confirmou com Jacó e esse decreto com Israel, uma aliança perpétua, fazendo então essa promessa sendo cumprida. E ao entrar aquela arca da aliança, retornando em Jerusalém, então eles celebram justamente esta aliança, esse momento especial, o cumprimento da palavra de Deus. Quando Deus chama a Abraão e faz promessa de descendência, depois prometeu a ele uma terra para a habitação da sua descendência. Veja que isso é citado nesses versos. E aqui tem já uma grande lição para mim e para você. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas na minha vida e na sua vida. Os versos lidos aqui fala desta aliança, e quando eles introduzem então a arca e é cantado, esse salmo é apresentado nesse momento, estão celebrando em especial a promessa de Deus que se tornou realidade. E esta promessa de Deus não tornou-se realidade somente com o povo de Israel, mas também na minha vida e na sua vida. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição especial nós encontramos a partir do verso 12, quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos estrangeiros na terra de Canaã, e quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Nós encontramos aqui um segundo feito maravilhoso, que foi a proteção de Deus na fraqueza. Veja que o Salmo apresenta que eles eram em números pouquíssimos e estrangeiros, e andavam de nação em nação. Levou 25 anos para cumprir a promessa do nascimento de Isaque, e 70 anos para o nascimento de Jacó. E este migrou para o Egito com a sua família. Veja que durante um período eles estiveram andando de um lado para outro, entre 2091 a 1876 a.C., sendo um grupo pequeno, desprotegido, sem uma terra própria. O Senhor os protegeu, aquela pequena família que tinha uma grande promessa. O Senhor nos protege nas nossas fraquezas. Assim como o Senhor é o Deus de promessa, e nós cantamos isso nesses dias, Deus de promessa, também Ele é o Deus que é maravilhoso e que nos protege na nossa fraqueza e na nossa debilidade. Talvez você é um daqueles que tem uma história bastante interessante de como o Senhor tomou você em uma situação que você não tinha sequer esperança, ou ainda de uma situação que sequer a sua família conseguiria dar um futuro para você. Mas o Senhor tomou você pela mão, fez de você uma mulher e um homem de Deus cheio da presença do Senhor. E quando você, então, está em alguns lugares
você diz para si mesmo: eu jamais poderia imaginar que chegaria tão longe de onde eu vim. Por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso que nos protege nas nossas fraquezas. Nos 215 anos entre o chamado de Abraão e o benefício da proteção de Faraó, a família de Jacó, muita coisa poderia acontecer e dar de errado, mas o Senhor, de uma maneira maravilhosa, esteve protegendo, guardando. E quando nós olhamos para o Salmo de número 105, naquela celebração da entrada da arca em Jerusalém, a composição do salmista era voltado primeiramente para o grande benefício do cumprimento da promessa. Mas em segundo lugar, estava voltado para lembrar que esse Deus maravilhoso é quem nos protege das nossas debilidades e das nossas fraquezas. Seja qual for a sua debilidade nesta hora, o Senhor é poderoso para lhe proteger e lhe guardar. Talvez você está passando pelo vale árido, o qual nós estudamos aqui, e as forças estão indo embora, mas o Senhor traz essa palavra ao seu coração nesta hora, para lembrar a você que Ele está próximo e junto e lhe dará forças para atravessar em nome do Senhor Jesus. A terceira lição está do verso de número 16 até o verso de número 25, onde nós encontramos o feito especial, que é a direção em meio às dificuldades. O Senhor prometeu uma nação numerosa ao patriarca Abraão e avisou-lhe que não seria na terra da promessa que o crescimento aconteceria. Está lá em Gênesis capítulo 15, verso de número 12 até o verso de número 16. Mas nós, ao olharmos para o verso de número 17, encontramos assim: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos, e o pôs em liberdade, e constituiu-se o senhor da sua casa e administrador de tudo o que possuía, para com bem quisesse sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria dos seus anciãos. Veja que nesse salmo, que está introduzindo a arca, é lembrado da história e lembrado que o Senhor os conduziu em meio a tremendas dificuldades para que a nação fosse formada. José foi à frente para o Egito. Isso porque Deus tem planos, Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus tem planos, Deus tem propósitos para a minha vida, Deus tem planos, tem propósitos para a sua vida. Nada acontece por acaso, você não está nessa família por acaso, você não está me ouvindo por acaso, é porque o Senhor tem planos e propósitos, assim como o Senhor tinha planos e propósitos para esse grupo que estava sendo formado ainda no Egito. O Senhor conduziu por meio de uma direção um tanto quanto diferente, mas tudo isso para que o cumprimento da promessa acontecesse. O Senhor enviou adiante deles um homem, vendido como escravo. Como um homem que é vendido como escravo pode se tornar
o segundo maior no Egito. Veja como Deus conduz, como Deus direciona, como Deus transforma situações, porque Ele é o Deus que nos conduz em meio às dificuldades e nos leva para o outro lado. Talvez você esteja vivendo em uma dificuldade muito grande, muito grande. Talvez você não está entendendo o que tem acontecido com você nesses dias, mas eu quero te lembrar que o Senhor está lhe conduzindo de maneira tal que mais tarde, ou alguns meses à frente, você verá como a boa mão do Senhor te levou e te conduziu em meio a essas dificuldades para um propósito especial. Porque Deus tem planos, Deus tem propósito. E Ele sabe muito bem onde nos levar para a bênção. E veja que parecia ser um desfavor. Parece que Deus está fazendo algo complicado. Aquele homem vai para o Egito vendido como escravo. Verso de número 17. E você conhece a história. E colocam correntes nos seus pés, uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Primeiro, parece que as coisas ficam mais difíceis. Deus está conduzindo em meio a dificuldades, com um plano, com um propósito. E quando eles chegam com a arca em Jerusalém, esse salmo é apresentado por Asaf junto com Davi. Eles estão narrando a história e dizendo: olha, Deus é um Deus que nos conduz em meio às dificuldades para nos levar a um propósito especial. Quarta lição que nós aprendemos aqui é que o Senhor é quem dá um crescimento surpreendente. Quando olhamos para o verso de número 24, diz assim: Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Repetindo, Deus fez sobremodo fecundos o seu povo e os tornou mais forte do que os seus opressores. A quarta lição desse Salmo de número 105 é que quem dá o crescimento é o Senhor. Ele multiplicou o seu povo abundantemente e o tornou mais poderoso do que os seus opressores. É aí que nasce a história de Moisés, o libertador, que quando ele nasce, há então uma sentença de morte sobre a sua cabeça, justamente porque o povo se tornou mais forte. Quero te dizer que em meio às dificuldades, às lutas, o Senhor é quem dá o crescimento. Talvez nesse momento de pandemia, você nem consegue compreender, mas Deus te abençoou tanto. Você cresceu financeiramente, você cresceu na sua profissão, você cresceu como homem, você cresceu como mulher, você cresceu como um estudante se tornando um excelente profissional e você tem gozado de crescimento. E talvez você é um daqueles que diga: olha, a pandemia chegou e eu só cresci. Deus está nesse negócio. Deus está na tua vida. O Senhor tem te conduzido em meio à dificuldade e dado o crescimento especial. Olhe para trás. Talvez olhe para o ano passado e veja como do ano passado, em meio a esta crise, essa dificuldade, o Senhor fez crescer. O Senhor fez aquele povo crescer no Egito, fazendo de tal maneira que os seus opressores fossem números menores. Deus é quem realiza esse crescimento extraordinário. E olha,
é uma palavra muito especial para você nessa noite. Que o Senhor é quem vai dar o crescimento à sua vida. Considere que em meio às dificuldades, Deus tem planos, Deus tem propósito e Deus nos dá o crescimento. A quinta lição que nós temos desse texto é justamente do verso de número 26 até o verso de número 38 do Salmo 105, onde Deus enviou Moisés, começa, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue. E aqui ele cita pelo menos 8 dos 10 momentos em que Moisés ele realiza alguns feitos extraordinários, em que as pragas do Egito se apresentam para que o povo pudesse ser liberto. Então, vem a lição especial, que é a da salvação da escravidão. Veja que vou voltar aos pontos para que você veja como Deus está trabalhando. Primeiro, os benefícios. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre. Segundo, a proteção na fraqueza. No momento difícil, a mão de Deus vem e te coloca em pé. Terceiro, o Senhor nos conduz em meio às dificuldades. O quarto, o Senhor dá o crescimento surpreendente, mesmo que possa estar no meio das dificuldades. Mas em quinto lugar, agora, quando eles estão introduzindo a arca, estão lembrando de um feito maravilhoso, onde Deus usa Moisés, em que a água se transforma em sangue, como nós vemos no verso 29. As rãs, verso 30, piolhos, verso 31, moscas, verso 31, saraiva, verso 32, gafanhoto, verso 34, escuridão, verso 28, morte dos primogênitos, verso 36, tudo do Salmo 105. E não é um momento que isso está acontecendo. Eles estão trazendo à tona para ver os milagres que aconteceram para que a salvação da escravidão acontecesse. Assim também Deus faz com a minha vida e com a tua vida. Ele não só nos dá o crescimento em meio à dificuldade, mas nós podemos notar no Novo Testamento que a história não é diferente. A salvação se apresenta de toda a escravidão por meio de um servo improvável. O servo improvável era Moisés, um homem de 80 anos, que talvez já tinha tirado a sua carteirinha de aposentadoria, mas agora o Senhor o chama e ele volta para o Egito. O homem menos provável, ou o improvável homem, ele agora é usado por Deus. Deus faz grandes maravilhas no Egito. Com a nossa salvação não é diferente. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O homem menos improvável, Jesus, que veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não. Naquele momento não podia vir nada de bom de Nazaré. Mas então, Jesus se apresenta, aquele que é improvável, para realizar os milagres da história. E o maior milagre é a salvação da nossa alma através da pessoa do Senhor Jesus. Veja que a história é a mesma. Não há uma arca aqui, não estamos introduzindo uma arca nesse lugar, mas
a história se repete na minha vida e na sua vida. Deus cumprindo promessas. O Senhor nos protegendo nas nossas fraquezas, nos conduzindo por meio de dificuldades, dando o crescimento surpreendente, dando-nos a salvação através do caminho improvável, a pessoa do Senhor Jesus, que não podia vir coisa boa de Nazaré, mas veio o Nazareno, Jesus Cristo, o Nazareno, para trazer salvação à minha vida e à tua vida. É assim que Deus trabalha. E talvez, nesta hora, o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Você está ouvindo essa mensagem porque através do servo improvável, Jesus, há salvação na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor. Abra o teu coração, tua vida, tua casa, tua família e você experimentará a salvação que vem do Senhor. Em último lugar, nós encontramos o feito maravilhoso do Senhor, trazendo os benefícios surpreendentes, do verso de número 39 ao 45. Deus, então, estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo, um fogo para iluminar de noite. Pediram a Deus, fez vir codornizes e saciou com pão do céu, fendeu a rocha e dele brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrando da sua santa palavra, a de Abraão, seu servo. Aqui vemos o feito maravilhoso do Senhor, onde os benefícios do suprimento das necessidades. Agora, o Salmo de número 105 fecha falando dos benefícios, onde Deus vai suprindo as necessidades. O verso 39 fala da nuvem, fala do nuvem como um toldo os protegendo no deserto, o fogo iluminando a noite, também o Senhor saciando com cordonizes, carne, pão do céu através do maná, a fenda na rocha brotando água. Eles experimentaram justamente o suprimento. Apesar de passarem 40 anos em um lugar que não possuía condições propícias de nenhuma sobrevivência, um povo tão numeroso, o Senhor os protegeu do sol forte, do frio à noite, enviou milagrosamente comida dos céus, água que brota das rochas. Portanto, vemos aqui o sustento, o suprimento das necessidades. E essa é uma lição muito especial. Essa é uma lição para mim e para você, lembrando que o nosso suprimento vem do Senhor. Seja qual for a tua necessidade nesta hora, Deus é poderoso para suprir, tal qual Ele supriu naquele momento, naquele tempo, a necessidade dos seus servos. É esse o Deus que se apresenta nessa noite para mim e para você. Esse Deus que honra as promessas, esse Deus que nos dá proteção na nossa fraqueza, esse Deus que nos conduz em meio às dificuldades, esse Deus que nos dá um crescimento surpreendente e também nos salva, mas não só nos salva, esse Deus é quem nos sustenta de modo extraordinário. Esse Deus se apresenta para mim e para você agora, dizendo: filho, eu estou aqui, eu estou diante de você. A dinâmica da história do povo de Israel é a mesma. Talvez você esteja escravizado pelo pecado, mas o Senhor te salva.
O Senhor te protege na sua fraqueza. O Senhor cumpre as promessas. Talvez você esteja longe. Um dia já andou nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor está usando desta palavra, desse momento, para falar ao teu coração. Para que você veja a poderosa mão do Senhor, tirando você do lamaçal, do tremedal de pecado e destruição, trazendo os teus pés para a rocha e também lhe suprindo cada uma das suas necessidades. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos. Entendemos a Tua palavra e aplicamos a Tua palavra no nosso coração. O Senhor, ó Deus, é um Deus tremendo. É um Deus que cumpre as promessas. É um Deus que na nossa fraqueza nos sustenta. É um Deus que nos conduz em meio à adversidade, dificuldades. Um Deus que nos dá um crescimento onde jamais poderíamos imaginar. É um Deus que nos salva, nos resgata, nos tira da escravidão. Mas é um Deus também que nos sustenta em meio a situações. É um Deus que providencia e provê o sustento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e graças a Deus. Convido você, nessa hora, a adorar ao Senhor com aquilo que você tem. O Senhor nos dá e nós ficamos felizes com aquilo que Deus nos dá. Como Deus é bondoso, não? Ele coloca nas nossas mãos, bênçãos sem medidas, o sustento para nossa casa, nossa família. Ele nos coloca nas mãos 100% e pede e conta com a nossa fidelidade para devolvermos 10% através do nosso dízimo. Estão aí as contas da igreja, você pode fazer um depósito nessa hora, uma transferência, pode fazer uma transferência com o Pix, o número é 19 983 49 0033. Também você pode fazer a sua oferta. Oferta é um sinal de gratidão ao Senhor. Eu tenho certeza que você tem motivos de ser muito agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito e é na sua vida. E você pode expressar isso através da sua oferta. Eu tenho a certeza que o Senhor vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sobre a sua vida. Não estou dizendo isso para você fazer uma troca. Não faça troca com Deus. Deus, Ele quer a nossa fidelidade de uma maneira espontânea e ainda se alegra com a nossa gratidão. Quero orar com você nesse instante sobre o dízimo e oferta. Pai, nesse instante, que o Senhor venha abençoar o teu povo com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, nós oramos e suplicamos que a tua graça, o teu favor, esteja sobre cada um dos dizimistas, dos ofertantes, nesta hora. Venha derramar bênçãos sem medida sobre a sua casa, sua família, todos os seus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com o teu poder sobre essas vidas. Em teu nome é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver a glória e o seu poder
a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Convido você a orar nesse instante, colocando os pedidos. Olha, temos tido vários pedidos por aqueles que têm passado lutas com relação ao Covid, enfermidades, muitos batalhando com câncer, outros com infecções, inflamações. Mas o Senhor é Deus que cura, Deus que sara. Outros numa luta tremenda com a família, filhos longe, pais longe, longe de Deus. Tem sido peso, mas hoje é dia especial. O Senhor ouve o nosso clamor. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Bendito o Senhor, é em Teu nome que nós chegamos para clamar, ó Deus, por aqueles que estão lutando com a sua saúde, aqueles infectados pelo Covid, que o Senhor, ó Deus, venha curar em nome de Jesus. Espírito Santo, visita aqueles que estão no hospital, entubados agora, tem misericórdia, Senhor. Faz um milagre. Oramos pela dona Yolanda, ó Deus, que luta com o câncer. Senhor, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, clamamos, ó Deus. Ó Jeová Rafá, cura para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo, também oramos por aqueles, ó Deus, que coloca a sua família, filhos, pais, parentes, ó Deus, que estão longe de Deus, numa vida desgraçada, sem a graça de Deus. Vem socorrer, vem transformar, vem mudar e moldar para louvor do Teu nome. Senhor, aqueles que estão numa batalha financeira, aqueles, ó Deus, que tiveram as suas empresas, os seus negócios, por causa do Covid, em uma situação muito difícil, abre portas, oportunidades, para que haja o crescimento, como nós ouvimos na Tua palavra. Em nome de Jesus, cremos nesse Deus que opera sinais e maravilhas. Vem em nome de Jesus. Ó Senhor, confiamos e depositamos toda a nossa esperança em Ti.
em teu nome que nós oramos. Amém. Antes de encerrar, quero lembrar que você pode se inscrever no nosso canal, no YouTube. Dá um joinha aí, para que essa divulgação aumente. Toque o sino aí. Cantávamos a música do sino pequenino, sino de Belém, esse não é. Mas toque o sino para receber novas notificações. E seja um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus e Pai esteja sobre a sua vida. Que o amor do Senhor seja derramado no seu coração. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, te proteger com toda a sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.